Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Sem falta, Pedro Henriques, agora para analisar, e fica disponível no podcast da Rádio Observador, uma arbitragem para este empate, a saber a vitória quase para o Sporting em casa com o Bolonha a um golo. O golo é aqui que começa esta análise, que é o golo do Bolonha. Foi aos 21 minutos, tudo certo. Tudo legal. Sabemos que nos pontapés de cantos, na primeira jogada, nunca há fora de jogo, mas houve aqui o Pobega, aliás, antes de marcar o golo, foi assistido pelo Bacama. E o Bacama, ao fazer a assistência, portanto, esse nunca está em fora de jogo, tinha a bola do pontapé de canto, mas depois os jogadores do Sporting levantaram o braço porque ficaram com a ideia que o jogador do Bolonha podia estar claramente adiantado, porque ele praticamente cabeceou em cima da baliza. Mas depois, com as repetições, percebemos que não há fora de jogo. Digamos que os centrais do Sporting ainda ficaram mais para trás e, por isso, gol legal, gol do Bolonha sem qualquer infração fora de jogo. Árbitro francês Benoît Bastien dá o primeiro amarelo, primeira medida disciplinar, minuto 22, é para Olmo. Sim, é uma falta sobre o Géni por trás, a entrada da área cortou uma jogada perigosa, um ataque prometedor e por isso que cartão bem puxado. Minuto 41, ainda também na primeira parte, outro amarelo para Bacama. Bacama viu cartão amarelo aqui sobre o Arda, agarrou, puxou, impediu uma saída em contra-ataque, tal falta tática, juntamente com antidesportivo, porque agarrar é sempre antidesportivo e, portanto, cartão amarelo bem puxado. Ainda a primeira parte, outro amarelo é para Old Bast, minuto 43. Puxou a camisola do Fabiano e o árbitro, que já tinha mostrado também um cartão amarelo antes por o agarrar, este que nós estávamos a falar do agarrar, o Bacama ter agarrado o Arda, portanto, aqui foi coerente, 2 minutos depois, a aplicar a mesma medida. 4 amarelos na primeira parte, o último foi para Ealing, aos 44 minutos. Sim, entendeu que aquele cotovelo esquerdo na cara do Fresneda foi suficiente para mostrar o cartão amarelo, dentro da tal lógica dos braços a nível do rosto, e por isso aceita-se esta postagem. Segunda parte, começa com um amarelo aos 11 minutos. O amarelo é para Lico Giannis. Bem dado? Sobre João Simões, braço na cara, é aquela situação em que o árbitro interrompeu ali a jogada, por acaso depois o árbitro até estava fora de jogo e, portanto, se marcasse gol também já não contava, mas arriscou muito, porque o árbitro não sabe se ele está fora de jogo e podia claramente, com outra calma, com outra tranquilidade, com outra gestão de jogo, podia ter deixado de seguir a jogada e tinha tempo de mostrar o cartão amarelo. Ao interromper, pôs muita gente. Minuto 66, amarelo, João Simões. Agarrou no zóio, agarrou e puxou, e portanto o tal movimento desportivo, e por cartão amarelo vamos puxar. Também amarelo, neste caso, para Erlich, minuto 72. A mesma coisa, agarrou e puxou o Max Araújo, naquele episódio muito estranho, depois o Max Araújo ficou agarrado a ele, e depois lá deu-lhe uma branca e agarrou e brincou, porque estava a ver que ele ia passar ali dos carretos, como se costuma dizer. Mas de qualquer maneira, o Erlich foi bem divertido, exatamente por o agarrar o adversário. Algo a apontar para o gol do Sporting, minuto 77? A apontar no sentido que o gol é legal, claro. Ficou, exatamente, o guarda-redes, o Ravaglia, ficou sangrado no nariz, queixou-se de uma eventual falta, mas a explicação é muito simples. A bola é metida para o Arda, que vai, após o João Simões fazer a assistência, o Arda desvia para dentro da baliza, o guarda-redes sai claramente aos pés porque está a tentar, obviamente, impedir o golo, e eu relembro que os jogadores, todos, só há um jogador no campo que pode fazer o chamado jogo perigoso passivo. O jogo perigoso passivo é quando eu próprio ponho em risco a minha segurança e integridade física. Tipo um jogador de campo baixa a cabeça para ir disputar a bola ao nível dos pés. Ou seja, arrisco-me a aleijar. E sou eu que sou punido. Há um jogador que pode fazer isto, que é o guarda-redes, que está autorizado a fazer jogo perigoso passivo, isto é, a pôr em risco a sua integridade física. Por isso é que porquê? Porque ele pode mandar só os pés dos adversários para tentar disputar a bola. Só corre risco, porque vai-se mandar para uma zona onde os jogadores têm os pés e podem jogar com os pés. Isto para dizer, o Arda fez o desvio e a bola entrou na baliza, e ato contínuo, como faz aquele toque já prático do chão e quase a cair, ao baixar o seu próprio joelho, acaba por acertar na cara do guarda-redes, que se tinha saído, obviamente, de forma abusada, para tentar de alguma maneira interceptar. Portanto, não há infração, não foi pontapeado, foi o próprio jogador, ou seja, o próprio guarda-redes, pôs em risco a sua segurança, mas como foi gol, portanto, não se colocava aqui a questão de direto. Portanto, tudo legal, sem qualquer infração. Falta analisar o lance primeiro do amarelo a Morten Hjulmand, minuto 87.
protestos, portanto ele dirigiu-se ao árbitro assim, com o dedo em risco, não concordou com aquela falta, ou melhor, não era concordar com aquela falta, estava a chamar a atenção para outra que eventualmente o árbitro não tinha marcado antes, e o árbitro obviamente achou que que o protesto foi demasiado, e o Ullmann falou muito como capitão com o árbitro, e o árbitro aqui deu-lhe cartão amarelo. Finalmente, minuto 93, a última amarela é para Giovanni Canda. Sim, é o braço direito na cara do adversário, é aquela situação típica de rotação, de proteção, acabou por acertar, e o árbitro tenta esta lógica das mãos e dos braços, mesmo os mais duros e estes mais ligeiros, levou tudo a eito e mostrou o cartão amarelo. Enfim, bem visto, se calhar este lance não seria assim tão grave, mas de qualquer maneira o árbitro tentou ser coerente, embora no meu ponto de vista tenha misturado aqueles lances que de mão e de braço são desde para amarelo e outros que bastava assinar a falta. Então que nota que dás ao árbitro do jogo, o árbitro que é Benoît Bastien, de França? Não há nenhum erro no sentido de grafo, não há nenhum vermelho por mostrar, não há nenhum golo em fora de jogo, não há nenhum golo com infração e, portanto, nesse aspecto tem que dar sempre positiva. Mas vou dar baixo porque este, ao contrário do jogo do outro jogo do Benfica, que foi em modo Champions, este tem tudo exatamente ao contrário do que não se quer e que não se faz na Champions. Repara bem, 47 faltas, acho que é recorde esta época de faltas desta época. 18 do Sporting e repara, 29 do Bolonha. O Bolonha cometeu imensas faltas, fez imensas faltas táticas e, portanto, e depois 9 cartões amarelos, o que também é bastante, normalmente. Alguns por protesto, alguns que eu podia ter gerido, porque claro, depois levou tudo que era braço, levou tudo igual. Portanto, ou seja, não cometeu nenhum erro, do meu ponto de vista da minha influência. O Sporting ou o Bolonha não se podem queixar do árbitro no sentido que podiam ter ganho ou alguém podia ter perdido em função de erros do árbitro. Esteve bem nesse aspecto, mas depois falhou naquilo que é essencial também, que não sei tão relevante, que é a questão de gestão. Portanto, esta inúmera de faltas que o árbitro nunca conseguiu ser proativo ao ponto de evitar que isso pudesse acontecer. Andou sempre longe dos lances, foi muito reativo, muitas vezes foi ajudado pelos assistentes, parecia que os assistentes estavam a apitar o jogo, portanto, não gostei da gestão do jogo. Não tem nada a ver com os Champions este tipo de arbitragem. De qualquer maneira, o essencial é que não cometeu nenhum erro grave. E por isso eu dou nota positiva, mas a positiva mais baixa que posso dar, que é 5. Nota 5 de Pedro Henriques para o árbitro que esteve em Alvalade, Benoît Bastien. O Sporting, recordo, empatou com o Bolonha a 1-golo. É o Sem Falta que fica disponível através do podcast. Amanhã, de volta, Pedro. Exatamente, volto do Porto. Muito obrigado, então até amanhã. Até amanhã, um abraço.